Mais FM, programa Fim de Tarde. Valmir Brasileiro. Vamos, meu filho, acertando o relógio, agora são 19 horas e mais 11 minutos. Beleza, muito bem, meu amigo Marra, um abraço. Daqui um pouquinho o senhor vai ter a resposta do Edivar, tá bom? Com respeito à Rua Rui Barbosa, tá bem? Mas agora eu tenho aqui, foi agendado desde a semana passada, pelo fato que a gente estava no ar aqui no programa, não é? Mas a questão da telefonia, que eu sempre falo aqui, que não tem jeito, essa telefonia de Araguari, essas empresas aí, é um problema sério na cidade de Araguari, não é? Sempre tem problema. E aí nós agendamos com o Levi, o vereador Levi Siqueira, para estar com a gente aqui na programação, para a gente bater um bom papo aqui, e sim, voltar ao assunto, aos assuntos também. A Câmara Municipal, que agora está assim, diferente, eu estou sentindo que a Câmara hoje é uma Câmara diferente, está indo para o embate, a discussão, chamando o povo, audiências públicas. Então, eu acho que a Câmara hoje, ela tem estado assim, bem diferente da Câmara passada. Isso a gente não tem como negar. E o Levi também é um causador disso, ou seja, porque ele vai pro pau, vai pra briga, vai pro embate, vai pra discussão, não é isso? Isso é importante também. Então, Levi, que bom o senhor estar aqui pra gente voltar àquele assunto, porque a gente foi cortado no ar aqui pela telefonia, não é? Mas aí, vamos voltar um pouquinho, vamos falar rapidamente aí sobre as PLs, tá? Já aprovada, okay. Tá tudo certo. Então, Levi, boa noite. Boa noite, Valmir, boa noite, Edivar, quem nos ouve aí pelo rádio, quem também está nos acompanhando aí pelo Facebook, as outras redes sociais. Uma alegria poder estar aqui. Eu costumo dizer que a gente tem que prestar conta para quem realmente tem o nosso mandato, que é o povo de Araguari. E oportunizar também, né, nós estávamos conversando aqui no intervalo, o quanto é importante você ter a posição certa do que é correto. Hoje nós temos uma guerra de narrativas muito grande, e a guerra de narrativa é tentar fazer com que a pessoa não entenda o que é realmente o objetivo. É lógico que pode haver divergências, né? Quando eu estava vindo para cá, falando da Rui Barbosa, por que vai fazer sempre em dezembro? Às vezes você faz uma ação, pode agradar todo mundo. O que não pode é você falar uma inverdade e aí as pessoas não serem condicionadas, né? Diferente, mas nós estamos aí, Valmir. E falando em inverdade, o senhor está dizendo sobre questão de inverdade, as redes sociais, ela está hoje uma situação, né, Levi, que está colocando a mentira sendo verdade assim facilmente. Hoje eu fiquei horrorizado, tá, Valmir, tá, Levi e ouvintes, eu fiquei horrorizado. Aí a gente vê que o rádio tem muito crédito, porque aqui não tem como você inventar, fazer montagem. A gente está falando aqui ao vivo, o ouvinte está lá na sua casa, e porque ele acredita. A gente tem uma audiência muito grande, principalmente nesse momento agora, porque as pessoas acreditam, porque a gente está falando ao vivo, sim, falando com as pessoas. Não existe uma voz diferente fazendo a montagem, não existe uma imagem. Quer dizer que então é um fato. Né? É, e eu fiquei hoje horrorizado, porque são pessoas que a gente tem um conhecimento e joga um veneno assim, e que aquele veneno quase que contamina uma multidão de pessoas. Então, vereador, vamos lá, vamos com o nosso papo aqui, vamos lá. Então, e aí, vamos discutir a questão das PLs, já tá sacramentado, né, o vereador? Então, o que o senhor fala? Não está falando sobre isso exatamente, então nós saímos do ar. Isso, eu acho importantíssimo essa questão dos projetos de leis que agora viraram leis, vamos aguardar o prefeito. Como poder legislativo, até nós pontuamos. O senhor aguarda o prefeito até quando a Câmara são aguarda? 20 dias que o prefeito tem para sancionar ou vetar as nossas emendas. Tá. Só para posicionar, você está falando sobre a imagem da Câmara e o perfil dos vereadores. Teve uma grande quantidade de vereadores novos, outros que voltaram, como eu e o Paulinho. Mas só de você perceber a quantidade de emendas que foram apresentadas nesses projetos polêmicos por parte dos vereadores, isso demonstra que os vereadores eles estão discutindo, propondo, se posicionando e até alterando algumas questões para que haja uma melhor condição. Então eu vejo que hoje as leis que foram aprovadas, com os vereadores que se absteram, outros votaram ao contrário, que a gente respeita sempre,
Mas eu falo, talvez o que ficou mais latente, o que eu não concordava, que eu fiquei chateado, é aquele quando a gente votou a questão das PPPs, onde foi batido exaustivamente, de forma equivocada, que PPP é privatização, né? Então, isso trouxe um desgaste. Então, assim, o eleitor me parava, as pessoas lá na nossa igreja perguntavam, você vendeu a SAI, né? E o senhor continua afirmando que não é isso, né, não, a PPP não tem. Inclusive, eu chamei o Luiz Felipe, que é o superintendente da SAI, na sessão, e a minha pergunta, e pedi para que fosse lavrada em ata. Eu perguntei exatamente para isso. A intenção de que a SAI seja vendida em algum momento, ele disse, não há intenção da SAI. E o que está sendo PPP? Somente a captação de água. Isso está registrado em ata. E aí eu disse, eu acredito muito na palavra do Luiz Felipe, porque eu conheço há muitos anos e até frequento a nossa igreja, mas a gente pontuou nesse sentido. Como a gente também fez uma audiência pública lá para tratar a questão do aterro sanitário, e a gente trouxe um prefeito, que é o diretor do consórcio, presidente do consórcio, e até o próprio promotor, para a gente debater sobre isso, para a gente ter segurança de que a PPP também não seria uma terceirização e muito menos uma privatização. Mas as pessoas insistem em dizer que uma PPP, o cidadão ou a empresa vai interferir na SAI. O senhor acabou de dizer aqui que não é isso, que essa PPP, essa empresa faz apenas na captação de água. Isso. Ela não mexe em mais nada. Não, ela vai captar a água, vai tratar a água e a SAI vai fazer a compra da água da empresa. Certo. Depois de 30 anos, a obra, que vai ser em torno de 80, 100 milhões de reais, vai ficar para o município. Então ela vai explorar durante 30 anos a captação de água, e depois de 30 anos, esse investimento de 100 milhões ele vai ser agregado ao patrimônio. Então aí a pessoa pode falar assim, mas aí ele pode colocar o preço. Não se pode colocar qualquer preço, porque quando ele for participar da PPP, exatamente nisso, ele vai ter um limite. Isso vai ser colocado sem dúvida. O processo licitatório, ele vai, como está sendo agora a PPP da iluminação pública, teve audiência pública, teve a Câmara, o Ministério Público. A gente tem como, na montagem do que vai ser efetivamente o processo licitatório, a gente precisa ter parâmetros de segurança. O cara não pode chegar, agora eu quero que todo mundo pague R$300. Não existe isso. O que a gente tem que colocar é que captação de água hoje, Edivar e Valmir, 100% da população entende que é necessário. Mas você afirma que a SAI não dá conta de fazer isso. Não, a SAI sozinha não dá. Eu lá na minha defesa do projeto, eu fui muito claro. A SAI hoje, ela tem de saldo que sobra entre receita e despesa no ano. Olha, o que sobra de receita e despesa. A SAI arrecada 14 milhões, ela gasta 13 milhões e sobra pouco mais de 300, 400 ali. 200 a 300 por mês. Agora você me pergunta, não pagaria a conta, então? Não paga. Como é que você paga um financiamento? Vai ficar R$1 milhão, 800 mil reais por mês. Aí como é que você paga um financiamento? Não tem como, entendeu? Então a única forma que hoje seria para captar seria exatamente isso, porque a SAI não teria que desembolsar um financiamento como está sendo ali do córrego, né? Ali da obra do Parque Linear. Então, vereador, com tudo isso, com essas discussões todas, como é que está a Câmara com o prefeito hoje? Porque se fala muito em base, que a base está sendo empurrado goela abaixo. Como é que está hoje a Câmara com o Executivo hoje, o vereador? Então, eu vou confidenciar a vocês aqui o que eu falei para o prefeito já algumas vezes. Eu disse, o prefeito, ele fez um grande mandato, tanto isso que as urnas consolidaram aí, né, quase 80% de votos. E eu disse para ele que o perfil dessa Câmara seria diferente do que foi o perfil da Câmara na legislatura passada, no mandato passado. E ele tem compreendido isso, as nossas posições, as nossas divergências, e a gente tem tido essa liberdade de se posicionar em relação ao prefeito. Eu lembro que você me fez uma pergunta, né, o que você achou do prefeito ir lá na Câmara no dia da votação? Eu disse para você, ele foi lá para o aniversário da Maria Cecília, mas nós aproveitamos. Eu falei, prefeito, eu quero que diante dos vereadores comunicar aqui em nome deles, nós estamos falando,
que nós apresentamos a emenda e nós queremos dizer que se o senhor vetar, nós vamos derrubar o veto. Então, nós tivemos a oportunidade de dizer, olha, o que você vetar lá, nós vamos derrubar o veto, porque nós temos condição de fazer isso, e isso demonstra que a Câmara tem essa autonomia. Fazemos parte do grupo, estamos trabalhando para o melhor da cidade, mas o prefeito respeita, às vezes, um posicionamento diferente do que ele tem. Então, está sendo bem separado o poder um com o outro? Sim, eu entendo que... E precisa ser, né Valmir? O poder precisa ser independente. Eles têm que ser harmônicos, mas precisa ser independente. Então, se você posicionar, por exemplo, alguns projetos de lei que a gente teve algumas emendas que, se você for olhar sobre a questão lógica, a gente pegou o projeto que veio do Executivo e mudou ele completamente. Ó, nós vamos retirar tudo isso e nós queremos apenas isso. Foi votado, foi discutido. Feito acordo. No sentido de que a gente, vamos fazer todas as emendas nesses projetos mais polêmicos, é uma coisa importantíssima também, Valmir, que é fruto de uma discussão interna e a grande maioria dos vereadores assinaram. Isso quer dizer com mais uma maturidade ainda. A gente discute nas comissões e vai construindo juntos uma emenda para que todos assinem e seja o posicionamento da maioria da Câmara. Tem umas pessoas participando aqui, por exemplo, aqui a Paula Nascimento está dizendo o seguinte: parabéns ao vereador Levi Siqueira, excelente trabalho durante o ano todo. A Paula Nascimento ainda falou: projetos de lei sempre em favor da população, projetos muito importantes. Edileia Vieira de Oliveira, parabéns vereador Levi Siqueira, sempre muito contundente em suas pontuações, colocações, por ter conhecimento, experiência com a máquina administrativa. Eu estou vendo o povo falar aqui, Levi, essa participação popular na Câmara é importante para o vereador? Muito importante, Valmir. Eu até sou favorável, acho que a gente precisava criar uma questão. Nós estávamos discutindo assim, como a primeira parte, a apresentação de requerimento, às vezes não tem. Eu sou favorável que a gente aumentasse o período de debate e que até possibilitasse uma outra sessão para que a gente pudesse ter mais tempo. Mas a gente precisa ver o colegiado dos vereadores. A participação popular é imprescindível. Por exemplo, a Paula aí, Paula Nascimento, né, que você falou? Paula Nascimento, então, a Paula Nascimento é uma mãe atípica. Ela tem 2 filhos que têm autismo, nível 3, ou seja, eles são não verbais. Então tem 2 filhos que não conversam um com o outro. Ela precisa ir em 5 lugares diferentes fazer terapia com seus 2 filhos. Então, a gente precisa legislar para essas pessoas, precisa entender a dor dela. Então, o projeto de lei que virou lei, com o apoio dos vereadores, criando a política pública da causa neurodivergentes. Isso foi criado agora? Esse é o projeto de lei meu desse mandato. Meu primeiro projeto desse mandato. Nós trabalhamos para que fosse efetivado a questão das terapias ABAs, que é muito importante. Porque a fisioterapia, Valmir, você vai lá, cura o músculo e vai embora para casa. A terapia para uma criança atípica, ela tem que ser permanente, quando ele virar adolescente e até com adulto, para você ver. E a demanda está sendo muito grande. Então, a Câmara precisa estar posicionada para isso. Por isso que, se você perceber, eu acho importante a gente pedir um quebra-mola, eu acho importante a gente pedir uma placa, mas eu acho que tem coisas muito maiores que a gente precisa trabalhar nesse sentido. A placa é importante, o quebra-mola é importante, mas se discutir políticas públicas, por exemplo, um projeto de lei que eu aprovei meu também da terça-feira passada, foi o projeto de lei para criar uma política pública para essas mães que não podem trabalhar, conseguir renda dentro da sua casa, ter cursos, um estudo de mercado, ajudar a abrir o MEI para ela conseguir ter recursos, porque como é que uma mãe que tem 2 filhos atípicos, que precisa a semana inteira estar, como é que ela consegue trabalhar? Não consegue trabalhar, entendeu? Então são coisas que a gente tem levado o nosso mandato nesse sentido, para pensar essas políticas públicas e trabalhar junto ao executivo para a gente poder
a minimizar essas dificuldades da população. Eu tenho até comentado a atuação da Câmara hoje com respeito às discussões, porque ela hoje já está muito clara. Inclusive, essa semana você teve uma discussão com o Paulo, Sim, com o Paulo do Paulo do Vale é meu amigo. Chamou atenção aquela discussão. Mas é assim mesmo que funciona, né, vereador? Se você pode perceber, o respeito que eu tenho por Paulinho, ele tem conosco, construído muitos anos de vida pública ali, né? 2 mandatos juntos e o respeito. E a divergência é salutar. Quem olha lá pensa que o Paulinho nem conversamos mais, né? Nós conversamos, trocamos, brincamos um com o outro, é natural, não houve falta de respeito, houve posicionamento. Eu acho que a Câmara precisa ter esse debate. Esse contraditório é importante, por quê? Porque quando você apresenta a sua posição e outro apresenta o contrário, talvez ambos precisam construir para aquilo que é mais favorável. O que deixa claro, o que não pode faltar, Valmir, é que os dois tenham a mesma intenção de que é o melhor para a população, que no caso o Paulinho e eu estávamos imbuídos das melhores intenções. O Edivar tem pergunta para fazer também, só atender aqui o Luiz Fabriel, né? Luiz Fabriel, acho que é isso mesmo, tá? Vereador Levi Siqueira, parabéns aí por destinar de forma correta emendas impositivas, todas elas de grande relevância para o nosso município. Essa questão de emenda positiva é muito interessante, né? Muito importante. Tem que ser muito bem escolhido, né, vereador? Muito. Ele está dizendo isso aqui. Então, as emendas impositivas, Valmir, eu destinei àqueles que têm projetos continuados. Ou seja, você mandar uma emenda, respeito quem faz, às vezes um evento, você gasta o dinheiro público para aquele evento, é importante. Mas projetos continuados, você tem como mensurar se aquele dinheiro investido, que é do imposto de todos nós, está dando resultado lá na frente. Então a gente colocou emenda aí para a Santa Casa, para a gente até aumentar a condição de tratamento de neuropediatra que falta hoje para as crianças atípicas. Eu estive lá hoje com o Danilo, com a emenda impositiva, ele vai aumentar com mais um profissional, isso vai diminuir a demanda de espera e o tempo de espera. E lá no HUSP também, para acelerar as cirurgias, para acelerar um tratamento melhor. Então a gente investiu bastante em outros projetos que já estão aí consolidados, que precisam de recursos para continuar trabalhando em prol da cidade. Deixa eu entender aqui, na verdade, a posição do vereador, porque o ouvinte pergunta o seguinte, está dizendo o seguinte, mesmo assim... eu ia falar isso aí, Valmir. Mesmo assim, você ia falar isso? Isso eu ia apresentar. Que mesmo assim a água vai aumentar. Claro que vai ter que aumentar, vai aumentar. Se tudo aumenta, por que não vai aumentar a água também? Mas ele disse o seguinte... o cidadão vai aplicar, a empresa vai aplicar milhões para não ganhar nada e a SAI vai aumentar o valor da água. Então, vamos tentar descobrir, entender esse processo. Valmir, vamos fazer um raciocínio aqui que o seu ouvinte aí vai ter condição de entender junto com a gente. Furou-se, nesses últimos 6 meses, 5 poços artesianos. Custa dinheiro. A profundidade deles já está com mais 25, 30, 35, 40 metros. Eu tive informação, nem todos foram positivos. Somente um deu a demanda da água necessária para virar uma bateria que depois vai ser criado para poder distribuir. Ou seja, nós estamos investindo em 5 poços artesianos e estamos tendo um com a demanda não necessária ainda. Ou seja, se você tem a captação de água, automaticamente você vai diminuir o investimento. Quanto que você paga, por exemplo, de energia elétrica, quanto você paga de manutenção das bombas, quanto que você paga de faltou energia, faltou água, não é isso que está acontecendo? E a captação de água, ela vai suprir uma demanda que a SAI não vai precisar ter investimento, automaticamente você vai ter o equilíbrio, você não vai precisar ficar... Ela vai ter água? Você não vai precisar ficar abrindo posto artesiano, você não vai precisar fazer manutenção de bomba que são antigas, né? Vocês são da geração aí um pouquinho anterior à minha, sabe que tem bateria aí que já tem 60 anos, 70 anos. E aí como é que aquela caixa d'água lá, por exemplo, do Ouro Verde, lá do Ouro Verde do Paraíso ali, quantos anos tem a caixa d'água que está lá? Você vai fazer uma manutenção daquela lá, custa milhões de reais. E hoje você vai ter uma empresa que vai captar automaticamente. E tudo que a população diz aí, o SUS,
a escola pública, tudo isso é pago com dinheiro dos nossos impostos. E é bom lembrar que para colocar água na casa dos cidadãos tem custo, Tem né? custo, Tem sem custo, dúvida nenhuma. vereador? Sem dúvida. É o custo que nós pagamos com os nossos impostos. A energia elétrica, por exemplo, se eu for pensar, a energia elétrica, a água está lá, foi a companhia, constrói lá a barragem, ela explora a energia e faz a energia chegar na sua casa e você paga por ela. Então, o que a gente precisa, e o compromisso da Câmara, de todos os vereadores, é que a gente vai ter uma fiscalização para que não haja essa exorbitância, inclusive tendo na associação ou na comissão que é de água que discute sobre isso, assento do povo. Entendeu, Divar? Então, você lá, por exemplo, discutindo numa reunião o preço da água, apresentando todas as planilhas. Isso precisa ser decidido não no ar-condicionado, tomando um cafezinho caro. Isso precisa ser decidido com a representatividade da população, dos vereadores, do Ministério Público, assim sucessivamente, para evitar esse preço exorbitante aí. Então, Edivar, vamos lá. Bob, eu achei muito interessante a explicação, porque o nosso ouvinte aqui, a gente valoriza muito o ouvinte. Sim, nós precisamos. Esse questionamento, quando acontece esse questionamento assim, o Valmir passou aqui, você não, eu estava com ele aqui para falar para você, né? Mas a gente vê assim... Mas até porque o aumento ele é natural, né? Natural, sim, né, Edivar? Você não acha que ele é natural, o aumento? A água não vai ser eternamente custando o que custa hoje, não, né? O que não vai é ter um aumento de 100%, 200%, lógico, isso não. Agora, a gente precisa construir efetivamente. Isso a Câmara, inclusive, está vigiando, vai vigiar sempre. A Câmara vai participar de todos os projetos, os processos, das fases dos processos, as audiências públicas, como participou aí da iluminação pública, que efetivamente foi dentro daquilo que já pagava e já descontava na conta. Isso. Então, Edivar, e aí? Não, Valmir, assim, da minha parte, assim, eu estou tendo um esclarecimento, um entendimento muito. Esse assunto aí, eu acho que completou o que a gente estava discutindo aquele dia, né? Eu não sei se o Valmir vai estender mais alguns questionamentos. Eu até gostaria de perguntar, vai sair do assunto da água. Foi um questionamento que perguntou para a gente aqui. Eu acho que você vai me ajudar a responder aqui para o nosso ouvinte, o Marra. Eu sou muito de planejamento. Certo. Prevenção. Eu sou aquele... Eu sempre discuto muito com o Valmir, no ar aqui com os ouvintes. Prevenção. O que é prevenção? Se você quer evitar um acidente, o que é a prevenção de um acidente? Você sinalizar, você colocar um redutor, mas também precisa de alguma coisa para cobrar, porque senão fica muito acomodado. É isso, a prevenção. Isso. Agora, planejamento. Precisamos de planejamento. Na gestão passada, os nossos empresários da Rui Barbosa foram muito prejudicados, porque foi um dezembro, que é um mês que todo mundo fatura, e aquela obra, aquele negócio não acabava, aquilo lá não andava, e acontece que o dezembro passou e todo mundo ficou lá com o dedão, né? Agora veio o questionamento: por que tem que ser dezembro? Agora, eu condeno aqui, não é que eu condeno, eu falo aqui planejamento, faltou planejamento, porque nós tivemos aí uma temporada de seca, nós tivemos aí uma temporada que poderia ter resolvido, porque já sabia que aquilo era crônico. Sim. Ficou bem feito, ficou bonito, mas esqueceram de fazer ali o desvio da água, de colocar uma boca de lobo, uma coisa assim, para que pudesse ajudar, para que a água não avançasse as lojas. Retiraram, tive lá hoje, olhei, ainda tem algumas coisas para acabar, comentei com o Valmir, ouvi comerciantes, estão insatisfeitos, não querem as coisas, mas o que você fala para o ouvinte? Por quê? Então, Edivar, hoje a administração pública precisa cada vez mais de excelência, e o planejamento é imprescindível, porque o dinheiro público hoje cada vez está ficando mais escasso. Se está ruim lá para a dona Maria, que está nos ouvindo agora no rádio, a condição financeira tem reflexo no imposto, por conseguinte tem reflexo também na condição do prefeito, do governador, do presidente fazer investimento. Por isso que o planejamento ele é imprescindível para isso. Eu concordo com você que a obra lá, quando foi feita a primeira intervenção na Rui Barbosa, eu concordo com você que não foi a época
que deveria ser feito. Eu lembro que foi feito lá no início de novembro, é uma época já que todo mundo sabe que tem um índice de chuva grande. Isso. E também nós sabemos que dezembro ali é a movimentação. E agora também eu não corri os olhos ali do projeto que vai fazer, eu sei que eles retiraram para tentar minimizar. Sim. E fazer uma observação aqui de Valmir, para a gente resolver o problema de água na Rui Barbosa, são muitos milhões. Porque você tem que começar a fazer captação de água desde lá de cima da Avenida Minas Gerais. Você acredita nisso? Você acredita que a Avenida Minas Gerais... Isso aconteceu hoje... antigamente lá pela Mato Grosso. Isso, aquela Mato Grosso lá, o batalhão fez aquela obra lá, você está lembrado? Sabe por quê? Veio a arquiteta, nós questionamos lá na Câmara, inclusive foi o vereador Paulo do Vale que convidou, questionando exatamente por que foi feita uma obra lá na Rui Barbosa, com aquele elevado para entrar água lá dentro. Ela foi questionada, é importante a Câmara ter o posicionamento. Sim, e a resposta dela foi o seguinte: qualquer intervenção que se fizer na Rui Barbosa não vai resolver o problema da água se não fizer a captação, ou seja, colocar os bueiros e esgotar aquela água, porque ela passa por cima. E nós precisamos captar ela lá em cima, lá para o pessoal entender, quem está nos ouvindo, lá na Getúlio Vargas, ela vai começar a chegar por baixo. Incrível. E não por cima. Né? Incrível essa fala sua aí, porque quando a cidade foi planejada, para você ver que hoje a pavimentação está em todos os bairros. Quase 100% de pavimentação. Fica impermeável. Avenida Minas Gerais, você acredita que hoje uma Avenida Minas Gerais, ela se tem um acúmulo de água ali de mais de 20 centímetros de água? Pois é. É parte alta. Pois é, e outra coisa, e é plano, né? Se você for olhar ali, você tem alguns declives. Então, assim, esse é um problema que a nossa cidade tem a vantagem de ser plana, mas ela não foi feita a captação de água. Sim. No sentido de colocar os bueiros e tudo. Obra que foi feita lá de 22 milhões de reais lá na Ponte Terra, né, Valmir? Com certeza você já tiver muita gente reclamando da Ponte Terra lá. Hoje não tem reclamação. Hoje não tem mais. Mas é uma obra muito cara, porque você tem que começar a fazer desde a Avenida Minas Gerais. Por quê? Porque a Teodolino, ela é exatamente onde era o famoso córrego lá, que você lembra aquelas, eu era um meninote, aquelas chuvonas, o córrego lá chegava a passar por cima das pontes, né? Então, assim, hoje a gente tem muita dificuldade, mas a gente precisa minimizar e respeitar os comerciantes que já não vivem um momento muito fácil no comércio, né, Edivar? E a gente precisa ir verificar para que o executivo minimize e resolva o mais rápido possível. Eu acho que o planejamento, eu concordo com você, deveria ter, saber, no Natal todo mundo sabia quando que seria, né, Edivar? A verdade é uma só, a gente teria que ter aqui um tempo maior para falar com o Levi. Ele vai voltar, um tempo maior, não vão ter que voltar, porque eu quero saber do Levi outros projetos. Nós falamos até agora, falamos apenas das PPPs, não, das PLs, não é isso? E aí, então, faltou muita coisa, tem muita coisa que a gente tem que questionar, viu, Levi? Inclusive, eu tenho aqui tantos comentários, Vitor Andrade, o pastor William Tavares está comentando aqui, o José Eduardo também, e eu não tenho aqui como questionar o vereador Levi Siqueira agora, não é? Elinéia também, Edileia também, não tem como questionar, porque o meu tempo aqui realmente ficou curto, até porque eu tenho mais um vereador para falar, foi agendado outro vereador. O Guilherme, gente, muito inteligente, está trabalhando muito. Vereador, o senhor topa vir aqui em outra oportunidade para a gente falar dos seus projetos, porque o Levi Siqueira está sendo muito elogiado pelas suas atitudes. Obrigado. Pela sua maneira de trabalhar como vereador, com a sua experiência, né? Isso tem acontecido na Câmara, muita clareza para a população, e aquilo que a população espera do vereador é o que você está fazendo. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, nós vamos conversar outro dia, vereador? Sim, com certeza, estou à disposição. Só para você dizer o quanto uma lei faz diferença, né? Hoje as caçambas estão pintadas, sinalizadas e colocadas certo. E a lei? Projeto de lei meu que virou lei. Agora, e eu cobrei desse ano, e cobrei a fiscalização, você vai olhar as caçambas. E se não tiver caçamba pintada, eu paro, ligo e mando notificar, porque segurança, chega de morrer pessoas. Então, uma pequena ação de um projeto de lei discutido, votado
e tem segurança. Existem outros projetos também que a gente tem, com a doação de sangue, Valmir, 35% só do estoque, a gente precisa fazer com que a gente não perca o posto de coleta aqui, precisa levar para 60% do nosso estoque. Essa questão de doação de sangue precisa ser muito discutida, viu, vereador? É muito importante. Projeto seu. Seu também, virou lei meu, para política pública, estamos aí conversando com os empresários, mobilizando também os jovens, porque, Valmir, a gente vai voltar, os jovens desaprenderam, a sua geração, a minha, aprendeu a ser mais amoroso com o próximo. Essa geração, ela não tem doado sangue porque ela não tem tido essa afeição, essa empatia. A gente precisa trabalhar isso nas escolas e na universidade, né, Edivar? Beleza. Vereador, eu quero te agradecer, mas quero te convidar para uma próxima, bem próxima agora, para a gente voltar a discutir os seus projetos, que são vários projetos importantes, não é isso? Porque é coisa de discutir, quebra-mola, essas coisinhas pequenas aí. Eu acho que o mandato precisa ser mais do que isso, né, mudar um pouco, né, vereador? Sem dúvida. Com respeito a isso, está tudo certo. Então, vamos marcar outro dia. Com certeza, aqui, estou à disposição. É só ligar pra gente lá, sabe, a nossa assessoria. Estou à disposição. Um abraço, Edivar, um abraço, Valmir, um abraço a todos aí que nos acompanharam. Obrigado aí. Manda um abraço pro Marra. O Marra fez o desenho, a arte em meu primeiro mandato, não esqueço disso. O Marra que fez? O Marra que fez. O Marra tá ouvindo lá o programa. Um abração, Marra, e o William e todas as outras pessoas aí. Obrigado. Tá bom, obrigado, vereador. Pois é, gente, se a gente for usar o tempo aqui, se a gente pudesse, né, porque a gente tem uma sequência aqui, o horário a cumprir, teríamos tanta coisa para falar com o vereador Levi Siqueira. Inclusive, quero até pedir desculpa aqui a alguns ouvintes que estão escrevendo aqui alguns comentários sobre a participação dele na Câmara hoje como vereador, e eu não tenho condição de ler todos os comentários que estão chegando para a gente aqui agora no programa, mas são comentários sempre positivos com respeito ao nosso vereador Levi Siqueira. Obrigado, Levi. Obrigado. São agora exatamente 19 horas e mais 41 minutos. Depois do Levi, eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Vai sentar aqui um outro vereador, vai sentar aqui comigo aqui, vamos bater um bom papo também. É um vereador bom, né? Esse vereador... Com certeza, está trabalhando muito, inteligente. É uma novidade boa, né, vereador? Com certeza, tem futuro, é um menino muito inteligente, destemido e trabalhador. É bom, beleza, tá bom. Tá aqui um pouquinho então, vai estar comigo aqui também o vereador Guilherme Santana. São agora 19 horas e 41 minutos. Rádio Mais FM. Mais FM. Programa Fim de Tarde.